Isaac, nós sabemos que todos nós batizamos porque nós ouvimos um chamado, o coração bateu acelerado, as pernas bambeou, enfim, alguns pediu sinal, outros não, e a gente foi para o tanque do batismo. Mas agora a pergunta que eu tenho para te fazer é: quando que você creu em Jesus Cristo? Quando que você de fato foi convertido? Foi bastante tempo depois, viu, irmão? Primeiramente, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, né? Mas foi bastante tempo depois. A gente sabe que, tradicionalmente, na congregação cristã no Brasil, não tem, como é que eu posso dizer, discipulado, né? A gente sabe que, mesmo que... Não que eu esteja enfatizando que você tem que ter um estudo bíblico para você se batizar, mas eu acho que num serviço de batismo, entendeu? Tal como fazia João Batista, você tem que expor o evangelho, né? Cristo tem que estar em evidência e tem que se anunciar arrependimento de pecado. Quando eu batizei, eu não sabia sobre arrependimento. Eu batizei, como boa parte dos irmãos, creio que talvez a maioria, né? Crendo que eu precisava, sabendo que isso era um mandamento bíblico, mas não sabia em si o significado, achava que a minha salvação dependia daquilo, e também não houve arrependimento de pecados, né? A minha conversão, ela aconteceu muito tempo depois. Bom, eu já havia crido em Cristo, entendeu? Eu não vou falar por data para minha conversão, eu já havia crido em Cristo. Eu não cheguei a ter aquele sistema de chegar a me tornar um alienado, por assim dizer. Até o Jean perguntou esses dias para mim, né, Jean? Se eu tinha passado por esse processo, né, e tudo mais. Comigo foi um pouco diferente, né? Ninguém chegou para mim e falou: olha, a doutrina da igreja está errada, olha, eles estão ensinando heresias. A minha questão foi dentro da minha casa, meu pai, que via erros na igreja, mas era mais uma questão sobre erros de particulares. Então, ele teve um problema na igreja e ele via... ele enfatizava esses erros, né, a forma como o ministério julgou tudo isso. Então, eu não cheguei a passar por esse processo, vamos dizer assim, de chegar a me alienar. Quando eu saí da congregação cristã do Brasil para concluir, isso lá com os meus 17, 18, quando eu não necessariamente saí, mas eu me afastei um pouco, e depois, durante esse tempo, apesar de eu ainda ser membro, ser músico, congregar muito pouco, mas eu estava mais afastado do que congregando. Quando eu voltei, quando eu comecei a querer voltar para valer, lá com os meus 22, por aí a minha mentalidade já era outra. E aquilo que se pregava no púlpito era diferente do que o Espírito testificava aqui, entendeu? Mesmo sem conhecer as Escrituras, eu já não conseguia mais concordar com algumas coisas que eu estava ouvindo. Então, eu comecei a ler as Escrituras. Então, eu acredito que eu já tinha... eu já tinha crido em Cristo, mas eu ainda não havia sido convertido. E não tinha entendido ainda o Evangelho, o que era o Evangelho e tudo mais. Então, eu havia crido em Cristo, eu entendo isto, e professado a Cristo como meu Salvador, mas eu ainda não entendia o Evangelho, então a minha total conversão, ela aconteceu, né, depois desse procedimento de começar a ler as Escrituras. Então, de uma maneira bem simples aqui, em um minuto para resumir, foi assim: eu sentia a necessidade de começar a ler as Escrituras, eu tinha parado de ir para a igreja, e eu comecei a sentir a falta da pregação, né? Porque a gente sabe, nós sabemos, Fernando sabe disso, Jean sabe disso, quem está assistindo sabe disso, nós nos tornamos dependentes daquela palavra do púlpito. Então, quando eu comecei a me afastar por ver os erros da igreja, eu comecei a sentir muita falta disso. E, por vezes, eu falava: Senhor, como é que fala comigo? De alguma maneira, eu preciso que o Senhor fale comigo. Então, eu entendi, bom, a palavra de Deus está aqui comigo. Só que eu comecei a ler essa palavra e eu estava perdido, totalmente perdido, porque eu nunca tive estudo bíblico, nunca se deu essa ênfase, né? A gente sempre ficou muito dependente de tudo isso. Então, quando eu comecei a ler as Escrituras, então a minha oração foi: Senhor, me dá entendimento para entender a tua palavra, né? E graças a Deus o Senhor foi me esclarecendo até que eu consegui compreender de fato o que era o Evangelho. Então, eu creio que a minha conversão de fato aconteceu anos depois, vamos dizer aí pelo menos uns 12 anos depois, entendeu? Muito embora eu já tivesse professado a Cristo, porque eu ainda não entendia as verdades do Evangelho segundo as Escrituras, tá? Bom, vamos lá, Fernandão, sua vez. Ô, irmão, eu quero
Falar oi aqui para os irmãos que estão dando graça e paz, a Lu que deu oi, o Oscarino, parabenizando pelos 1.000 inscritos. Rapaz, cheguei em 1.000 inscritos, eu nunca imaginei isso, rapaz. Eu comecei a fazer essa... O Oscarino, o culpado disso aí é o Oscarino, ele que inventou esse negócio que eu tinha que falar na internet e não sei o quê. Ah, é? E eu acabei gravando um vídeo e ele começou a divulgar, rapaz, e hoje chegou 1.000 inscritos aí. Depois o Josafá Agra pegou também e divulgou e chegou em 1.000 inscritos. Só Deus, rapaz. Agora é só alegria. O Josafá tá aí? Não, não tá. Então boa noite aí para os irmãos, graça e paz. E o Vanderlei disse que está tomando café agora. Ele está onde? Será? No Japão? Japão, ele está no Japão. Deu sorte que mudou o horário da live, que ficou bom demais para ele, meu irmão. Verdade, rapaz. Então, boa noite aí para os irmãos. Qual que é a pergunta para mim, ô... Como foi a sua conversão? Uma conversão de verdade, né? O seu caminho de Damasco? Quando Cristo apareceu na sua vida. Então, existe duas linhas teológicas nisso aí, Jean. Uma diz que você tem que ter, né, o dia, a data, o momento que tudo mudou. Os batistas, não todos, mas a maioria dos batistas crê nisso, né? O famoso caminho do Damasco, né? E tem outros irmãos presbiterianos que dizem que não necessariamente, né? E eu sou dessa segunda linha. Eu não acredito que houve um dia, assim, que eu tenho marcado na minha mente, que aquele dia tudo mudou, né? Para mim foi um desenrolar de compreensões. Então, teve várias compreensões ao longo desse tempo que Deus tem trabalhado em mim a respeito do Evangelho. Mas existem alguns marcos. Acho que o primeiro grande marco, para mim, foi escutar uma pregação do Paul Washer. Conhece o Paul Washer? Não conheço, já escutei algumas. Mas, há muito tempo atrás, eu via, assim, eu estava mexendo na internet, a internet nem era tanto aquelas coisas como é hoje, né? E eu fuçando no YouTube lá, porque aquela pregação é antiga, não se engane, aquela pregação é antiga. Pregação chocante, Paul Washer. E eu fui ver aquela pregação para zombar, como um bom CCB, né? Porque, para mim, era muito claro, Deus só falava na boca dos homens de Deus da CCB. Isso era muito claro para mim. Aí, quando eu vi ali pregação chocante, falei, nossa, o que tem de tão chocante nisso, né? Fui ver, rapaz do céu. Foi chocante. Ô, João, foi chocante, irmão. Eu nunca mais me aprumei na vida. A partir daquela pregação, e aquilo ali me abriu várias coisas, né? Porque você olhar... Aí, o que aconteceu? Isso foi engraçado, porque eu escutei aquela pregação, olha para você ver. Falei, cara, mas esse cara nem tem... Olha para você ver como eu era religioso, cara. Por isso que eu falo, não existiu, Isaac, ninguém mais religioso do que eu. Não existiu. Não existiu. Quando eu vejo o pessoal brigando comigo no comentário e me xingando de tudo quanto é nome, cara, eu entendo eles. Porque eu já estive desse lado. Ô, Jans, eu vou falar uma coisa pra você. Há 10 anos atrás, se eu te encontrasse com esse canal aqui, eu te arrebentava no meio dele. Eu te arrebentava no meio, barbudo. Como é que essa barba aí? Cara, aí quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, não é possível, cara. Tudo que o camarada tá falando tá na Bíblia. Eu queria refutar ele, mas eu não conseguia. Eu acho que isso deixa você mais nervoso. Quando você quer refutar a pessoa e você não consegue. Aí que você, né, você vai para agressão física, verbal, seja lá, aqueles ataques. O ego é ferido, e você não consegue responder, né? Exatamente, aí você vai atacar a pessoa, você vai atacar a barba, você vai atacar o aparelho na boca, alguma coisa você vai achar. Né? E rapaz, eu falei, mas esse cara não tem a revelação do Espírito Santo, cara. O cara só tem a letra. E como é que o cara pode pregar desse jeito? Meu Deus. Aí eu fiz um teste. Eu escutei tanto aquela pregação que eu falei, e que eu decorei mais ou menos ela. E eu chegava, olha só o que eu fiz. Eu chegava nos CCBs e falava assim, irmão,
eu fui numa reunião da mocidade com fulano de tal, o cara pregou uma palavra. Sério, Fernando, o que ele pregou? E eu pregava a palavra que esse ancião pregou. Só que a palavra que eu falava que o ancião pregou, na verdade, era a pregação do Paul Washer pregando. Mentiroso ainda, se você tem ideia, né? Era a pregação do Paul Washer. E o que acontecia? As pessoas que ouvia eu pregando uma pregação que era do Paul Washer choravam. E isso me deixou encabulado. Eu falei, cara, mas como é que pode? O cara não tem a revelação do Espírito Santo, o cara não tem o Espírito Santo, o cara nem tá na graça. Eu tô replicando uma pregação que ele fez e o povo tá sentindo Deus, cara. Então é Deus esse negócio, ué. Olha para você ver. Foi aqui, por que isso marcou eu? Porque foi aqui que eu comecei a ir atrás de pregação de internet. Foi aqui que eu fui. Aí esses pessoal começou a indicar livro. Aí eu caí no Paulo Júnior, né? Cara, não tem como falar de retorno às escrituras no Brasil sem citar o Paulo Júnior. Deus usou profundamente aquele piá. Vocês conhecem o Paulo Júnior, né? Sim. Eu congreguei com ele. Eu também estive lá esses dias. Inclusive, tem vários irmãos da CCB que estão na igreja dele lá. Que são amigos nossos. Irmão, e foi nesse processo, entendeu, Jean? E aqui eu comecei, então, a escutar esses irmãos pregadores, e o grande outro baque que eu tive foi quando eu entendi a justificação pela fé. Quando eu entendi a justificação pela fé, aí eu entrei numa outra... Aí eu comecei a entrar em crise, porque eu vi que o que eu ouvia na CCB não tinha nada a ver com as doutrinas bíblicas ali, com a justificação pela fé. Então, quando eu entendi as doutrinas da graça, não sei nem se dá para nós falar sobre isso hoje, quando eu entendi as doutrinas da graça, aí para mim foi fatal, nego. Aí eu fui entender de fato o que era evangelho, o que Deus fez por mim na cruz. Entender não, né, irmão? Nós nunca vamos entender. Nós vamos ter a eternidade inteira para conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Mas abrir a Bíblia fazer sentido para mim foi quando eu entendi, então, as doutrinas da graça e a justificação pela fé. Ali a minha vida mudou. Ali foi um baque que eu levei, de fato. Mas é um processo longo. Isso demorou cerca de 10 anos, tudo isso. Santo Deus. Cerca de 10 anos, cara. Porque eu era muito infiltrado na CCB. Eu andava com os anciãos top do Brasil. Conhecia eles. Então, eu era muito infiltrado. Eu não queria acreditar que a congregação não era o que eu acreditei. É a mesma coisa de você, com 15 anos, descobrir que o teu pai não é teu pai. Meu Deus. É terrível. Entendeu? Ó, meu filho, eu tenho uma revelação para te fazer. Sabe esse homem que você chamou de pai a vida inteira? Sei! Ele não é teu pai. Ele nem pode ter filho? Ele não pode ter filho. Traumatiza a criança. Bom, eu vou falar um pouco da minha trajetória aqui de conversão, de fato, que eu considero, né? No meu humilde entendimento. Entrou essa pandemia e todos nós ficamos aí sem culto, sem culto, não tinha culto online até então, aí depois estabeleceu os cultos online. Eu também era bem fariseu, viu, Fernandão? Eu não sei se eu era como você não, mas assim, como eu fui uma pessoa que passei 20 anos fora da graça maravilhosa, né? Desviado. 20 anos desviado. E depois eu tive a minha liberdade devolvida, então eu tinha aquela sede de produzir obras, né? Porque eu falei, capaz que eu vou ter que viver outra vida para acumular as obras para mim poder pagar minha salvação agora, né? Sim. Então eu fui um fariseuzão mesmo, imprimi os ensinamentos, e enfim. Eu brigava, até estava conversando com o Isaac essa semana, e minha mãe estava me repreendendo, minha mãe estava contando e rindo, né, para mim. Minha mãe falava assim: filho, você lembra quando eu mandava uma pregação, uma gravação da palavra para você, e você me repreendia, que eu brigava com a minha mãe. Não pode levar o celular na igreja, não pode gravar a palavra, o senhor não dá os ensinamentos, eu já imprimi, eu já li, os irmãos falam que não pode ficar gravando. E minha mãe participava desses grupos, né, de compartilhamento, de palavra, de testemunho, e aí ela era uma dessas membros que gravava as palavras e mandava no grupo, porque o que acontece? Os irmãos da congregação, quando eles estão carentes e eles não conhecem a palavra de Deus, eles necessitam ouvir alguma promessa, né?
a uma pregação de promessa para poder acalentar a alma dele, dar esperança, dar um reforço, né? Então, minha mãe participava desses grupos. E eu acho que quando eles imaginam assim, guardar a minha palavra, guardar os meus mandamentos, é ficar guardando essas promessas. Você vai ser rico, você vai vencer tudo. E assim, eles querem esse tipo dessas promessas das coisas da terra, né? Eles acham que é isso que eles têm que guardar. Nossa, Deus prometeu, passou 20 anos, 30 anos, não é possível, não vai cumprir na minha vida, é isso que eu estou esperando, né? Aquela causa que eu entrei em justiça, que eu perdi, enfim, várias outras coisas que a gente sabe. E eu repreendia muito minha mãe por causa dessas coisas. Só que aí entrei, comecei a conversar com o Clebão, que está aqui, acho que você conhece o Kleber aí, o Kleber Nogueira aí. Depois ele se manifesta aí. Deixa eu pôr ele aqui. Ele é meu amigo de infância da congregação, e a gente, né, muita tocata junto, enfim. E eu comecei a conversar com ele. E aí ele começou a me trazer uns esclarecimentos através das Sagradas Escrituras, e eu estava meio reticente com tudo aquilo que ele estava me mostrando. Aí tinha uma outra irmã que tinha saído da congregação. Ela e o esposo dela saíram da congregação, e essa irmã encasquetou comigo, porque ela viu que eu evangelizava, eu tinha um canal, né, no YouTube e no Instagram, no Facebook, e ficava evangelizando para a congregação, né? Logo nós vamos entrar no tema, hein, pessoal? Deixa eu só tentar aqui dar uma sinopse para vocês aqui. E aí, essa irmã saiu da congregação com o esposo dela, e eles passaram, então, a congregar em casa, sem denominação, e aí ela encasquetou e ficava me lançando algumas passagens das Sagradas Escrituras e me confrontando. E aquilo me gerava um incômodo muito grande, sabe? Tem que pegar no meu pé, porque eu falei, Kleber, eu não dou conta de contestar essa irmã, mas eu não concordo com o que ela está falando, me ajuda. Ele falou, ajudo. Aí eu conversei com essa irmã e com o Kleber e criei um grupo, nós três, para deixar eles debaterem e eu observar. Eu queria entender aquilo que eles estavam tentando, né, falar. E assim foi, tipo, eu dava um palpite ali, outro aqui, e ficava vendo aquilo, e até que o meu entendimento começou a se abrir, eu comecei a ler mais, a Sagrada Escritura, pôr mais atenção naquilo que eu estava lendo, até que um dia, até falei para vocês, em uma exposição aqui de Romanos 8, foi quando, de fato, primeiro eu entendi, mas eu não tinha aquilo como minha identidade. Seria, como eu falei na outra live, eu tinha pegado lá a pregação do Carlos Reinares, a explicação do tal do pecado da morte, e estava usando aquilo ali. Mas seria mais ou menos isso, mas não com relação ao pecado, com relação à mudança de consciência. Eu vi o evangelho e depois eu peguei e falei, bom, eu assumo isso aqui para que é certo. O certo é o que eles estão falando de fato. Eu olhei aqui nas Sagradas Escrituras, isso é certo, mas isso não tinha causado um impacto na minha vida ainda. Mas quando eu cheguei em Romanos 8, que eu estava lendo, isso realmente causou um impacto na minha vida, na minha alma, no meu coração. Eu já... Aquilo me mudou. Eu não sei falar a data, mas também foi um processo. Mas foi um processo mais curto, não foi tanto tempo igual você, não. Porque quando, então, as escamas dos meus olhos caíram, falei, não posso mais participar da congregação. Não tem como, porque é totalmente abíblico os ensinos dela. Então, eu não aguentei ficar muito tempo. Então, assim, tinha uma conversa entre eu e o Kleber, e ele falava assim, né, até no começo que a gente começou a conversar, ele falou, Jean, não se espante se eu sair. Acabou que eu corri na frente dele, eu saí primeiro. Eu fui o primeiro que... Não quero mais. E aí ele tá aí, né? Vai sair, se Deus quiser, naquela bola, se Deus quiser. Jean, junto com o grupo que eu não saí sozinho. Nós saímos aqui em cerca de 60 pessoas aqui em Londrina. Eu já cheguei a falar isso para você. Nós tínhamos um grupo, para você ter uma ideia, que nós orávamos e estudava a Bíblia esperando um avivamento dentro da congregação. Nós ficamos orando toda sexta-feira e lendo a Bíblia para tentar reformar a CCB.
esse grupo inteiro saiu da CCB. Não vence, é uma guerra que não dá para vencer, né? Infelizmente, ridículo, é uma guerra perdida.